Olá! O aquecimento global, que vem provocando uma redução recorde na camada de gelo do Ártico, expõe um tesouro à espera da exploração: as reservas de petróleo e gás do Polo Norte. 10 empresas petrolíferas, incluindo as gigantes do setor como Shell, Exxon, British Petroleum e as estatais russas, já estão lá. Mas há muitas surpresas no caminho. Nem todos os poços se mostraram rentáveis e o risco de poluição assusta até os mais experientes. Essa edição do Matéria de Capa trata da extração de riquezas num dos ecossistemas mais vulneráveis da Terra. Fique com a gente. No último verão, no hemisfério norte, na metade deste ano, a camada de gelo no Ártico sofreu uma diminuição recorde, desde que começou a ser medida há meio século. Isso provocou uma verdadeira corrida para a exploração dos recursos existentes na região. Debaixo das geleiras do Ártico existe um tesouro avaliado em 9 bilhões de toneladas de petróleo, além de enormes reservas de gás. Isso significa 25% das reservas globais a serem exploradas. O Ártico se espalha por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, cercados pelo Canadá, Estados Unidos, Noruega, Groenlândia e Rússia. Durante décadas, o custo e as dificuldades impediram a exploração desses recursos. Mas o aquecimento global, que desfaz as camadas de gelo, facilitou o acesso a essas reservas. Desde a década de 50, a camada de gelo no Ártico já se reduziu à metade, passando de 4 para 2 metros em média. O degelo abriu a passagem noroeste, entre Atlântico e Pacífico, reduzindo em 1/3 o tempo de viagem entre Europa e Ásia. Até 2035, essa passagem estará aberta à navegação durante 6 meses no ano. Isso provocou uma corrida entre as companhias petrolíferas, que pretendem transformar todo aquele petróleo e gás em bilhões de dólares. Com os preços e a demanda em alta no mercado internacional, diversos projetos estão em andamento, atraindo para a região praticamente todas as gigantes do setor. A Shell já investiu 4,5 bilhões de dólares na prospecção e exploração do petróleo do Alasca. Mas o clima e a geografia da região impõem imensos obstáculos a esse trabalho. Depois de anos de preparativos, a Shell diz estar pronta para explorar o campo de Chukchi com o navio Noble Discoverer e no mar de Beaufort com a Calac, plataforma que possui os mais modernos recursos tecnológicos. Uma vez que as embarcações estejam posicionadas, as âncoras são lançadas para mantê-las no lugar. As âncoras extremamente pesadas são ligadas por cabos que podem ser facilmente desconectados se houver risco de colisões, principalmente com icebergs. Em seguida, começa a perfuração de uma camada inicial de cerca de 40 metros. O objetivo é detectar eventuais rochas ou acúmulo de gás, que precisa ser liberado. Na sequência, outra camada de cerca de 11 metros precisa ser vencida. Só então, uma broca mais larga entra em cena para abrir um grande compartimento por onde vão passar uma sonda e novos equipamentos utilizados para fixar toda a estrutura. Depois, uma camada de cimento é utilizada para reforçar a passagem, de maneira a impedir vazamentos. Só então é chegada a hora de descer os instrumentos principais, que vão controlar a passagem do petróleo e gás a serem explorados. Para se ter uma ideia dos desafios, a Shell aguarda há quase 2 anos a liberação pela Guarda Costeira Americana de um tipo de navio construído especificamente para recolher óleo que venha a ser derramado por um eventual vazamento. Até agora, os especialistas do governo ainda discutem se a embarcação é realmente segura. O governo dos Estados Unidos ele aprovou o plano de contingência de derramamento de petróleo da Shell para o Ártico, e uma das críticas que é feita é que justamente falta base técnica nesse estudo que a Shell produziu. Então, ele é muito fraco tecnicamente, ele não reflete as dificuldades e os riscos, né, da exploração de petróleo na região. Entre os inúmeros desafios, a exploração do petróleo no Ártico precisa se adaptar ao calendário. Só é possível trabalhar lá durante 3 meses do ano, no verão.
A Exxon, maior empresa do setor nos Estados Unidos, vai precisar de pelo menos 3 verões para concluir a perfuração dos poços no Mar de Balfour, no Ártico canadense. A empresa não revelou o valor do investimento, mas sabe-se que esta será uma das mais caras operações do setor já feitas até agora em qualquer ponto do globo. Sem contar que, como todas as investidas nessa área, mesmo para quem dispõe da melhor e mais sofisticada tecnologia, a exploração de petróleo se assemelha a um jogo de azar. Que o digam os responsáveis pela British Petroleum, que já abandonou um de seus projetos no Ártico porque o volume retirado não confirmou o que indicavam as prospecções. O mesmo aconteceu com a britânica Cairn Energy, que investiu $1 bilhão na Groenlândia e não conseguiu retirar óleo suficiente para justificar o investimento. Especialistas não têm dúvidas em afirmar que nas próximas décadas o petróleo do Ártico vai contribuir para atender a demanda mundial. A questão é saber quanto. De acordo com as estimativas atuais, até 2020 a produção do Ártico deve chegar a 500 mil barris por dia. Até 2030, esse número pode aumentar para 2 milhões. Para se ter uma ideia, a produção mundial de petróleo atualmente gira em torno de 90 milhões de barris dia. A Arábia Saudita e Rússia são os maiores produtores de petróleo do mundo. Cada um desses dois países produz cerca de 10 milhões de barris dia. A diferença é que os sauditas são os maiores exportadores, já que não consomem nem 1/10 do que produzem. O terror das companhias petrolíferas é a possibilidade de um vazamento em grande escala que cause danos ao meio ambiente e as imagens se espalhem pelo mundo, como estas, provocadas por uma explosão na plataforma da British Petroleum em 2010, no Golfo do México. Daí a preocupação com o frágil ecossistema do Ártico. O desastre no campo de Macondo, no Golfo do México, há 2 anos, mudou a forma como os governos e ambientalistas encaram os riscos criados pela exploração do petróleo. Foi no dia 20 de abril de 2010. A plataforma Deepwater Horizon da British Petroleum, situada a 240 quilômetros da costa de New Orleans, nos Estados Unidos, explodiu, provocando a morte de 11 trabalhadores. 2 dias depois, a enorme estrutura afundou, dificultando ainda mais o trabalho dos técnicos que tentavam fechar o vazamento. Durante semanas, 5 mil barris por dia se espalharam pelo mar, provocando uma mancha que se estendia por dezenas de quilômetros. O acidente causou um dos maiores desastres ambientais já registrados em todo o mundo. Especialistas acreditam que a fauna marinha deve levar décadas para se recuperar. Centenas de espécies foram afetadas, seja pelo óleo derramado ou pelos resíduos que ficaram após a queima da mancha de óleo, recurso utilizado para evitar que ela se aproximasse da costa, prejudicando também as áreas litorâneas. Após esse acidente, o governo norte-americano endureceu os controles sobre as empresas petrolíferas, impondo uma série de exigências relacionadas com a segurança contra vazamentos. 2 anos e meio após o desastre, a Justiça dos Estados Unidos aplicou multa de 4 bilhões e 500 milhões de dólares à empresa, um recorde para indenizações desse tipo. O dinheiro será utilizado, entre outros objetivos, para financiar os trabalhos de recuperação da flora e fauna marinha da região atingida pelo óleo. A petroleira enfrenta outros processos movidos por empresas de pesca e moradores da costa da Louisiana, que também foram prejudicados pelo vazamento. Ambiciosos para o Ártico, mas diante das características especiais da região, é preciso ir devagar com as sondas. A região situada ao norte da Rússia, conhecida como o Mar de Kara, é o alvo da joint venture entre a ExxonMobil e a estatal russa Rosneft. Mas o alto custo do projeto e o fato de que só é possível instalar equipamentos no verão tem provocado o adiamento do projeto. Os especialistas também alertam que, para a exploração se tornar viável, cada área demarcada precisa ter entre 500 milhões e 1 bilhão de barris em reservas. Acontece que das 400 descobertas feitas até agora, apenas 60 se mostraram rentáveis e deste total, apenas 12 são de petróleo. As demais são de gás, que é mais barato e mais difícil de transportar. Por sua vez, a ConocoPhillips
Terceira maior produtora dos sondas hidráulicas, é mais compensador buscar petróleo em estados como o Texas e a Dakota do Norte do que no meio do gelo do Ártico. Além do acidente no Golfo do México, que já mostramos aqui, outro grande desastre envolvendo uma empresa petrolífera aconteceu com o navio Gazprom, maior produtora de gás do mundo, e a Rosneft representam a bandeira russa no extremo norte do globo. Por ação, a Rosneft abandonou o campo de Sakhalina 4, onde já haviam sido investidos mais de $1 bilhão. A presença das petroleiras no Ártico levou a organização ambientalista Greenpeace a lançar uma campanha intitulada Salvem o Ártico. Os especialistas temem que as empresas russas façam no Ártico o mesmo que têm feito em território russo, como mostram estas imagens da República de Komi, no continente. Lá os vazamentos são frequentes e não existe qualquer sinal de controle por parte do governo. Oleodutos enferrujados, sem manutenção, deixam escapar toneladas de óleo. Apontada como uma das empresas que detém o maior know-how de operação em locais de difícil acesso, a norueguesa Statoil já descobriu vastas reservas no Ártico. Atuando de forma isolada ou em parceria com a italiana Eni, a Statoil detém os melhores resultados entre as empresas que operam no Ártico. Por enquanto, os noruegueses exploram as reservas do campo de Snøhvit. Em 1 ou 2 anos a seguir. Porque querer converter o petróleo agora, como que é o modelo atual aprovado, que está em debate, que se arranque de lá o quanto antes do petróleo, para dar atividade à cadeia produtiva de quem financia, de quem faz plataforma, e depois converter esse petróleo em ativo financeiro e aplicá-lo no fundo lá fora, a pergunta é: em que moeda? Qual o investimento financeiro lá fora que vai render mais do que deixar reservas asseguradas com tecnologia para extraí-lo em segurança debaixo do subsolo marinho da Zona Econômica Exclusiva Brasileira? Nos Estados Unidos, uma nova fonte de combustíveis fósseis pode garantir a autossuficiência energética pelas próximas décadas e colocar o país no topo do ranking de produtores de petróleo. É o óleo de folheiro, também conhecido como xisto. Em 2017, o país pode passar a Arábia Saudita em volume de produção. Para o professor Hildo Sauer, da USP, as novas reservas de gás e óleo de folheiro ou xisto não devem mudar o quadro mundial do mercado de petróleo a longo prazo. É preciso examinar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependiam fortemente de importação de petróleo, porque suas reservas convencionais até recentemente só permitiam atender a demanda por cerca de 3 anos, se fosse se produzir internamente toda a demanda. Aconteceram alguns fatos novos. O primeiro é a recessão econômica, mas o maior fator foi a viabilização da produção do chamado gás de folheiro, que então criou uma mudança drástica no mercado americano de gás. Em paralelo, esse desenvolvimento tecnológico todo está levando a possibilidade, que está sendo anunciada em grande estilo, de que os Estados Unidos poderiam também desenvolver os recursos de óleo de folheiro, cuja tecnologia é semelhante, embora as estruturas tenham natureza um pouco distinta. E os anúncios públicos são de que os Estados Unidos poderiam, em poucos anos, se tornar autossuficientes ou superavitários. Pois bem, não acredito que isso vá significar uma depressão nos preços mundiais do petróleo, porque o petróleo não opera de acordo com o senso comum convencional entre oferta e demanda apenas. Se a notícia é boa para os Estados Unidos, que vão se tornar em breve o maior produtor mundial de petróleo, para o Brasil é melhor ainda. Dados da Agência Internacional de Energia indicam que a produção brasileira pode superar e muito os limites atuais, tornando o Brasil um superprodutor. A avaliação de recursos de gás de folheiro no Brasil, a estimativa feita pelo Departamento de Energia americano, portanto com base em informações muito estimativas de geologia, seria de cerca de 218 trilhões de pés cúbicos de gás. Daria para produzir o equivalente a, durante 30 anos, 600 milhões de metros cúbicos de gás ao dia. Cada 150 milhões de metros cúbicos ao dia corresponde a 1 milhão de barris de petróleo em termos energéticos. Portanto, isso daria 4 milhões de barris equivalentes ao dia, que equivale
ao dobro do consumo de petróleo, mais ou menos, produzido hoje no Brasil. Significa que seria uma alteração drástica na matriz energética potencial, especialmente se por acaso, embora aqui seja uma matriz mais profunda, as estruturas estão a profundidades maiores que nos Estados Unidos, se os preços, os custos de produção ficarem próximos daquilo dos Estados Unidos. Produzir gás a 2, 3 dólares ou milhão de BTU significa ter petróleo a mais ou menos 20 dólares o barril, equivalente. Há grupos de estudo, como o nosso, do Instituto de Eletrotécnica e Energia, na divisão de petróleo, gás e bioenergia, tem um projeto de pesquisa estruturado para começar a avaliar melhor o recurso, o teor de matéria orgânica, de gás ou de óleo, em amostras que estão disponíveis de outras perfurações já feitas anteriormente. Isso dependeria de outras ações, além de avançar a pesquisa. Do domínio tecnológico, dependeria de ter, digamos assim, uma ação de política de governo, de avançar nessa direção e de resolver a estrutura regulatória. Em instantes, fontes de combustível inesgotáveis e de graça. Isso é mesmo possível? E mais, o carro elétrico, quando será que vai ocupar mais espaço nas ruas e estradas, ajudando a reduzir a poluição? A gente volta já. Cientistas da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, desenvolveram ambos também abundantes na natureza. Não seria muito bom fazer tudo o que você precisa com o seu carro sem ter de se preocupar com a poluição emitida pelo motor? Isso já vem se tornando realidade. Diante dos problemas causados pelos veículos nas grandes cidades, é preciso reinventar o carro para reduzir os níveis de poluição emitidos pelos motores. Essa é uma demanda mundial. Os carros elétricos não emitem gases poluentes, não causam ruídos e oferecem uma boa performance. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, esses veículos podem fazer 100 km com uma única recarga em sua bateria, feita de íon lítio, semelhante à de telefones celulares. Esses carros funcionam da seguinte forma. As baterias transferem energia para um motor elétrico, que dá movimento ao carro. Até 80% da bateria é utilizada para alimentar o veículo. Tudo é controlado por computador, mostrando inclusive a carga disponível. Nos Estados Unidos, o equipamento também informa os locais mais próximos onde se pode recarregar o carro. Em vez de um tanque de combustível, existe uma tomada de alimentação. No Brasil, os veículos movidos a bateria ganham a atenção da Fiat, que lançou em 2006 um primeiro modelo. Em seguida, Chevrolet, Toyota, Nissan e Mitsubishi também trouxeram ao país alguns modelos elétricos. A comercialização para a pessoa física e o descarte dessas baterias são os principais obstáculos que devem ser enfrentados pela indústria. De acordo com o Instituto Nacional de Eficiência Energética, a frota atual dos elétricos no mundo não chega a 400 mil, com cerca de 80% das vendas concentradas nos Estados Unidos e no Japão. No Brasil, ela não passa de 90 carros. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a estimativa é que o número global de carros elétricos chegue a 3 milhões em 2020, com a busca mais intensa por fontes de energia alternativas e limpas. Em 1960, a população da Terra era de 3 bilhões de habitantes. Em meio século, ela mais do que dobrou. Hoje passa de 7 bilhões e continua aumentando. Isso significa mais gente consumindo água, alimentos e energia, ou seja, petróleo. Diante desses números, o grande desafio é alcançar o equilíbrio entre a produção de energia para atender à demanda mundial e a preservação do meio ambiente. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma ótima noite e até lá!